Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Parece-me que, independentemente do método de abordagem, seja pelo bom senso, que é basicamente o da ciência, pelo budismo ou pela psicologia, para aquele que busca a verdade, todos os caminhos acabam levando a um ponto de vista, um discernimento, que os adeptos do Zen denominam Zen. Outros, que podem nunca ter ouvido essa palavra, possivelmente o chamariam por outro termo, ou talvez não sentissem necessidade de nome algum. Creio que para os budistas em geral, e os adeptos do Zen em particular, é muito importante reconhecer que também há pessoas que chegaram às mesmas compreensões fundamentais sem que tenham passado por um estudo formal dos escritos do Zen ou dos textos budistas. Algumas dessas pessoas podem estar muito melhor graças ao seu entendimento, pois num de seus livros não escreveu Alan Watts que para uma abordagem mais perfeita do Zen é necessário primeiro esquecer tudo o que se aprendeu, até o próprio conhecimento de budismo? Para muita gente, o Zen não parece fazer sentido algum. Seria o oposto de qualquer abordagem pelo bom senso. Assim, a esse respeito, pode não ser descabido considerarmos, em primeiro lugar, a questão de bom senso versus contrassenso. Parece-me que ambos não precisam obrigatoriamente se opor mutuamente. Muitas vezes o fato de alguma coisa nos impressionar pelo contrassenso ou pelo bom senso é determinado pela nossa familiaridade com ele. À medida que aumenta a familiaridade com um novo conceito, o nosso ponto de vista se altera e a perspectiva amplia-se. Na história do conhecimento humano, há muitos exemplos de conceitos novos que a princípio são considerados contrassensos por inteiro, e depois são promovidos a bom senso, enquanto os antigos conceitos, suplantados, rebaixam-se a contrassensos. Antes de Copérnico, por exemplo, quem afirmasse que a Terra girava em torno do Sol estaria externando um contrassenso, e a opinião predominante de que o Sol girava em torno de uma Terra parada era bom senso. Fato por demais demonstrável a ponto de não admitir dúvida. Atualmente, quem defender a segunda ideia será considerado excêntrico. Afinal de contas, a Terra é um dos planetas do Sistema Solar e, portanto, é evidente que gira em torno do Sol. Seria esta a reação natural de uma pessoa. Em outras palavras, já fomos devidamente condicionados ao novo conceito. Este caso demonstra com clareza a relatividade, por assim dizer, do bom senso e do contrassenso, que se fundamentam na familiaridade ou no desconhecimento de um determinado conceito. Na história da ciência, há muitos outros exemplos demonstrativos de que os conceitos novos, a princípio, são considerados total contrassenso, seguindo-se após um período de familiarização, uma completa inversão de avaliação. Destes, mencionarei apenas os seguintes. O conceito de geração espontânea, antes e depois de Pasteur, a inconversibilidade da massa em energia, antes e depois de Einstein propor sua famosa equação energia igual matéria ao quadrado, né? Mas acho que é isso, E igual mc ao quadrado. E quanto ao público em geral, antes e depois da bomba atômica. E a soma das velocidades antes e depois da teoria da relatividade. Voltaremos a tratar desse assunto. São apenas casos de um gênio ou um homem muito à frente de sua época, para quem o contrassenso muitas vezes é bom senso, de que se utiliza como ponto de partida para o pensamento. Paralelamente, com frequência, o bom senso tem produzido uma certa satisfação e atuado como freio do espírito de investigação. Há uma declaração de Etebel sobre o assunto, nesses termos: é exatamente para isso que serve o bom senso, para que o absurdo destoe.
Um dos principais serviços prestados pela matemática à humanidade no século passado, foi colocar o bom senso em seu lugar, na prateleira mais alta, ao lado da caixa empoeirada com a etiqueta Contrassensos Rejeitados. Isso aí é uma citação de A. Korzybski, em Ciência e Sanidade. Segue a leitura. Entretanto, não podemos incidir no erro de considerar um superior ao outro. Basicamente, tem-se de transcender aos dois, bom senso e contrassenso, por constituírem um par de opostos. E qual então o resultado? Senso, mas no sentido de impressão sensorial, ou a consciência da observação momentânea anterior à interpretação através da memória, e portanto ainda livre de qualquer influência condicionante que imediatamente classifica a experiência como bom senso ou contrassenso. Alongo-me no assunto porque ele pode nos ajudar a compreender o Zen, onde os discernimentos adquiridos, quando traduzidos em palavras e conceitos, em geral nos parecem contraditórios em relação às experiências de nossa vida cotidiana. Em suma, já se afirmou que o Zen é idêntico a algumas formas especiais de absurdo. Em seguida, eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito de outro aspecto importante no Zen. Disse que ele conduz a paradoxos. Mas não é só o Zen que se desenvolve no paradoxo. A ciência também. Os dois exemplos seguintes devem ser suficientes para demonstrá-lo. A ciência nos ensina que se construíssemos um superfoguete de propulsão infinitamente grande, ainda assim haveria uma velocidade máxima a limitar nossa viagem pelo espaço, a velocidade da luz. Isto quer dizer, então, que um nada aparente pode nos deter de alguma forma. Ou significando que o nada, espaço vazio, não é exatamente vazio, ou que talvez nós e a nossa espaçonave somos essencialmente da natureza do nada, ou, mais provavelmente, que as duas coisas são verdadeiras. Como segundo exemplo de paradoxo na ciência, veja-se o seguinte. Considere-se a menor partícula de matéria conhecida da ciência. Um elétron, está defasado o trem aqui. Ai, desculpa, vai lá. Um elétron. Essa entidade, como se explodirá sobre uma observação atenta, pois não pode ser localizada com precisão no espaço, no tempo e no espaço. Ademais, embora possua massa, não se comporta unicamente de maneira que seria de se esperar de um corpúsculo material, pois também se manifesta como radiação eletromagnética. Ora, pode-se imaginar que tudo isso não tem muito a ver com o tema budismo, mas eu acredito que sim, porque o budismo se relaciona com a realidade em todas as suas manifestações. De fato, essas considerações podem ser altamente elucidativas se entendermos os exemplos como um novo tipo de koan. Veremos então que se os novos conceitos parecem absurdos e um tanto paradoxais, é por causa do ponto de vista diferente e inesperado a partir do qual se aborda o problema. Durante séculos, o homem se identificara com a Terra como centro do universo. Este era considerado algo exterior independentemente. Essa era chegou ao fim com Copérnico, cujo novo conceito deu início a uma revolução no pensamento de seus contemporâneos, porque os compeliu a ver o mundo de um ponto de vista diferente. O desenvolvimento científico, a partir daí, indica uma ampliação do pensamento, em que o papel do observador se tornou, em termos vagos, cada vez menos absoluto e mais relativo. Pode-se observar algo semelhante quando um homem começa a tomar conhecimento do Zen, ou talvez mais precisamente, quando o Zen começa a tomar conhecimento dele. Todas suas noções conhecidas vão desaparecendo e os novos discernimentos adquiridos parecem superficialmente contraditórios em relação à experiência cotidiana. Mas talvez possamos encontrar,
agora a razão desse fato e o motivo por que o Zen também nos conduziria a uma visão paradoxal do mundo. Com esse intuito, nos perguntaríamos: conseguimos deletar, na base da experiência do Zen, uma mudança inesperada de ponto de vista, uma nova estrutura de referência que abrange o mundo com seus fenômenos? Caso sejamos capazes, então talvez isso possa suavizar consideravelmente o nosso caminho na verdadeira trilha do Zen. Na tentativa de resposta a essa pergunta, devemos entender, em primeiro lugar, que no Zen o desenvolvimento do conhecimento, da maneira como foi esboçado anteriormente, vai um passo além e se torna ainda mais relativo do que na ciência, ou seja, atingir-se-ia com o Satori uma etapa de último e definitivo autoconhecimento que conduz à completa libertação em relação ao ego. Para o homem que passa por essa experiência pela primeira vez na vida, o conhecimento do universo deixa de ser apenas o conhecimento adquirido para representar uma total compreensão do significado, da natureza essencial de tal conhecimento. Essa compreensão não se nivela, portanto, com o conhecimento. É o conhecimento transcendido, ou na terminologia do Zen, o não conhecimento. Nesse homem, o Satori proporcionou o transcender de todo o dualismo da relação sujeito-objeto e da visão do mundo a partir do eu. E assim chegamos agora a uma resposta um tanto inesperada à pergunta sobre a possibilidade de alteração de ponto de vista no Zen. Não há ponto de vista no Zen e não há ponto de vista Zen que possa ser transmitido aos outros. De alguma forma, as coisas são vistas em sua totalidade. Poder-se-ia afirmar também que o ponto de vista, Zen, não consiste de um determinado ângulo de visão, mas compreende todos os ângulos possíveis. Nesse ponto, talvez possamos entender por que o Zen também é chamado doutrina da não-mente. Porque o pensamento e o conhecimento são dualistas e se baseiam em símbolos que substituem a realidade, de fato, em abstrações. A questão é que o conhecimento de alguma coisa é sempre uma relação entre o que conhece e o conhecido, ou entre sujeito e objeto. Mas se temos sujeito e objeto, é porque já definimos essas duas entidades. Em outras palavras, elaboramos abstrações, porque a fixação de limites é processo mental e arbitrário. Encerramos aqui a leitura desse capítulo. Deixo o convite para você se inscrever no canal. Segue o link dessa playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Para se aprender a não-dualidade, e aludimos aqui aquilo que, de certa forma, constitui o cerne da questão, tão fundamental para o Zen, seria útil nos alongarmos na abordagem da epistemologia, ou seja, uma teoria do conhecimento, que quadra com os fatos da ciência e, como se demonstrará,
conduz inevitavelmente à posição Zen. Ao longo desta análise, por vezes me afastarei do propósito do tema principal para tratar de vários problemas aparentemente paralelos, mas que na verdade podem contribuir para o esclarecimento do mais importante. Cognição, ou ato de conhecer, parece sugerir uma relação entre um observador e um objeto. Primeiramente, portanto, examinemos a natureza do observador a fim de entender o processo total. Obviamente, o observador consiste em um mecanismo sensor, isto é, os 5 sentidos mais um interpretador ou analisador de dados, o cérebro, a máquina de pensar. O primeiro, o mecanismo sensor, formado pelos 5 sentidos, possui seus equivalentes físicos em instrumentos científicos produzidos pelo homem, e embora os produtos naturais se apresentem de muitas maneiras infinitamente mais refinados, sua natureza básica assemelha-se ou identifica-se com a dos aparelhos artificiais e seu funcionamento. É relativamente bem conhecido, de modo que não merece aqui maiores análises. Investiguemos, portanto, neste ponto, a natureza e funcionamento da máquina de pensar humana. Ao considerar a natureza dessa máquina, deparamos-nos com o problema do ego. A informação recebida pelos órgãos sensoriais é de alguma forma coordenada e interpretada por estarmos inclinados a dizer alguma coisa, um centro discriminador, a nossa consciência, talvez. Porém, trata-se de uma coisa, isto é, de entidade bem definida, limitada no espaço e no tempo? Como todas as outras coisas, todo objeto e todo fenômeno que observamos se apresentam no tempo e no espaço, nossa tendência é acreditar no mesmo fato em relação à consciência. A propensão é concordar com Descartes. Existe pensamento, existe consciência. Logo, o que produz ou expressa essa consciência deve ser uma entidade independente, permanente, o eu ou o ego. De modo que, se tivermos de duvidar de tudo, ou mais, podemos pelo menos ter a certeza de que existe esse eu incontestavelmente. Mas não seria isso uma petição de princípio, ou talvez uma racionalização de desejo resultante do apego a tabus de salvação da permanência num mundo passageiro? Um mundo em que todos os objetos e fenômenos são irreais no sentido de serem indeterminados. Como já esclareceu o Sunyavada ou o Madhyamika, o sistema metafísico básico fundamental do budismo, que foi principalmente desenvolvido por Nagarjuna. Esse aspecto da questão geralmente não compreendem aqueles que definem essa filosofia como uma forma inútil de dialética, ou como puro niilismo. O Sunyavada não nega a realidade dos fenômenos do mundo, apenas diferencia de maneira clara e minuciosa a realidade de sua manifestação. Os fenômenos constituem realidade na medida em que são a manifestação desta realidade, e são irreais enquanto definidos ou determinados em termos de ocorrências fenomenais, posto não se poder definir uma coisa por ela mesma, mas apenas por algo mais fundamental do que ela. Em outras palavras, qualquer conceito sobre os fenômenos é vazio e real. Assim resta apenas ver as coisas puramente em sua assemelhação. A posição do homem frente a esse problema é ao mesmo tempo altamente interessante e complexa. Subconscientemente, ele percebe o vazio de todos os objetos e objetivos deste mundo, a completa inutilidade, como se costuma dizer às vezes. Entretanto, criado de maneira errada quanto à questão e condicionado a basear toda a sua vida nas chamadas realizações de determinados objetivos, sem os quais a vida não teria valor, um grave conflito está sempre presente em seu subconsciente, um inevitável resultado de uma contradição fundamental. Essa sutil forma de neurose
se expressa na afirmação do ego como entidade à parte, numa chamada atitude positiva em relação à vida, que é o acobertamento da profunda e dolorosa sensação de desespero e vazio. De acordo com o Zen, a visão do interior da própria natureza é um entendimento total desse vazio do mundo dos fenômenos, da multiplicidade e do ego. Por meio dessa percepção intensamente penetrante das coisas como realmente são, transcende-se o pensamento conceitual e, como dizem os budistas, alcança-se a natureza de Buda. Isto é, sente-se a realidade como experiência direta. Então o ego, enquanto entidade independente, é entendido como ilusão e fonte de todos os apegos, desejos e sofrimentos. E a sensação de inutilidade e desespero anterior ao Satori também é vista como irreal e por inteiro um produto do processo de condicionamento que não se baseava na realidade, mas na atividade imaginativa emocional da mente. Afastei-me, porém, do assunto principal ao tratar das razões por que o homem insiste em determinadas noções enganosas. Continuemos, pois, nossa investigação da correção, ou antes, da habitual noção dualista de consciência. Tal é o costume de se considerar o corpo e o espírito como duas entidades separadas, que o homem alimenta a ideia de que a consciência mora no corpo, ou talvez mais especificamente, em alguma parte do corpo, como a cabeça ou o coração. Creio serem os polinésios que consideram o coração como centro da consciência. Consequentemente, ele alega existir como ego claramente definido, ao afirmar que seu corpo e sua mente são unicamente seus. Ora, existem vários erros lógicos e suposições sem comprovação na base desse processo de pensamento, que, portanto, caracteriza-se mais pelas conclusões apressadas. Em primeiro lugar, as tradicionais suposições de que corpo e espírito são independentes, e que, como elementos independentes, manifestam-se de maneira semelhante. Isto é, já que o corpo possui forma, também a mente deve tê-la. As duas formas devem se ajustar de algum modo e possivelmente coincidir. Precisa existir uma terceira entidade que reúna as duas formas. O conjunto total de corpo e espírito representa uma ilha no universo, isolada por completo de qualquer outra dessas ilhas. A isto se dá o nome de individualidade ou personalidade. Demais, cada um desses conjuntos é um composto duradouro, pelo menos até a morte física do corpo, que de alguma forma parece desafiar a ubíqua transitoriedade observável no universo. Tudo isso, afirma-se, constitui o ego ou o eu, e se considera não como composto empírico, mas como faceta da realidade absoluta. Para o homem que não formulou essas diversas suposições, arbitrárias e injustificadas, algumas das quais mencionadas aqui, a perspectiva dualista é evidentemente real. E ele simplesmente não consegue deixar de ver o mundo de maneira não dualista. Para essa pessoa, corpo e espírito ainda teriam seu aspecto de corpo e espírito, com a diferença de que a especulação metafísica implícita de seu interrelacionamento e localização no tempo e no espaço estariam totalmente ausentes. Corpo e espírito seriam considerados duas manifestações da realidade que está na base dos fenômenos do mundo e que é única. Em outras palavras, corpo é igual a espírito, se quisermos apresentá-lo sob forma matemática. Assim, o não dualista estaria um pouco adiante e diria: a realidade que transcende meu corpo e espírito não difere da única realidade que dá fundamento a todos os fenômenos. A realidade que se apresenta como eu é parte da grande corrente da vida, que não apenas engloba a vida orgânica, mas também o mundo inanimado. Aquela corrente que, pelo seu fluir constante, representa a própria transitoriedade. Visão fluente,
exigiria outro conjunto de suposições arbitrárias e injustificadas sobre a percepção da realidade, mas para a consciência zen, essas palavras já não representam proposição intelectual, mas apenas a tradução linguística de uma experiência vívida. Agora, deve ser possível provar, em bases puramente lógicas, que a posição dualista é por completo indefensável. E creio que isso já tenha sido feito pela poderosa dialética de Nagarjuna e daqueles que o seguiram. Provar pelos mesmos meios que o não dualismo é correto pode ser tarefa muito difícil. Na verdade, considero-o impossível por dois motivos. Não é uma questão de duas alternativas em que, ao se provar a incorreção de uma, a outra deve obrigatoriamente ser correta. Nagarjuna simplesmente mostra que qualquer visão conceitual da realidade é necessariamente vazia, e não nega que o mesmo se aplique também à sua própria dialética, mas mostra que isso não invalida, mas efetivamente confirma sua tese. Em segundo lugar, é por definição dualista o simples fato de se demonstrar um determinado aspecto pelo argumento lógico, pelo processo da razão, posto basear-se no intelecto discursivo que ele próprio surgiu através de uma existência firmemente baseada no dualismo. Assim, tentássemos nos utilizar de dualismo para a prova do não dualismo, seria grotesco. No entanto, o que se pode fazer é que o raciocínio discursivo consegue, por seus próprios meios, mostrar os limites de suas capacidades e a extensão de sua aplicabilidade. Mas isso também não prova absolutamente nada, embora a compreensão desse processo acarrete efeito maravilhoso na incrementação do conhecimento e da percepção de uma pessoa em relação à realidade, e abra o caminho para que o prajna, ou intuição, se desenvolva na preparação da explosão final do satori. Concomitantemente, a aplicação do método científico, em geral, pode percorrer um longo caminho em direção à prova da plausibilidade ou não de certos pontos de vista comumente defendidos. Por exemplo, alguém que tenha acompanhado minha crítica do habitual dualismo nas considerações de corpo e espírito pode apresentar a seguinte objeção. Admito que o senhor me convenceu serem o corpo e o espírito um único elemento, mas longe de provar que o ego não representa entidade à parte, o senhor na verdade enfraqueceu por suas próprias palavras o seu argumento, porque agora posso defender com mais razão ainda a identidade independente do ego. Como uma coisa, no tempo e no espaço, eu sou o meu corpo. Posto que meu corpo parece ser algo de natureza própria, o mesmo deve se aplicar ao ego. Como responder à objeção? Na realidade, a posição a que somos chamados a refutar assemelha-se muito à defendida pelo materialista puro. Para este, só existe a matéria, o corpo, constituindo a mente um mero subproduto do cérebro ou algo parecido, com o modo como se produzem os hormônios nas glândulas de secreção interna. Nos dois casos, temos o argumento de que o ego se define no tempo e no espaço pelo corpo. Como o corpo é uma coisa definida, assim deve ser o ego. A falácia encontra-se na primeira parte da proposição. Inicialmente, o corpo é um composto formado de muitos elementos. Os bioquímicos e os fisiologistas já retiraram tecidos e até órgãos inteiros, como o coração, e os mantiveram em funcionamento fora do corpo onde estavam. Notícias recentes da União Soviética dão conta de que os cientistas conseguiram transplantar órgãos vitais do organismo de um indivíduo para o outro. Eu não acredito, né? Nossa, é pra gente ver como o livro é antigo, hein? Em vista desses fatos, o que resta da nossa concepção de individualidade? Há muitos fatos na bioquímica que confirmam a unidade fundamental de toda a vida. Processos bioquímicos idênticos ocorrem em pessoas diferentes
e de um ponto de vista mais geral, nem mesmo a singularidade da espécie indica o contrário. A teoria da evolução demonstrou especificamente que as diversas espécies relacionam-se intimamente entre si, e que uma espécie pode realmente, de súbito, produzir uma nova espécie pelas chamadas mutações, as quais podem se originar, por exemplo, de determinados tipos de radiação. A estrutura química de certas enzimas, que são catalistas bioquímicos, em geral se assemelha muito em ramificações amplamente divergentes da vida. Por exemplo, o RAIN, pigmento vermelho do sangue, apresenta-se em todas as células vivas como componente dos enzimas relacionado a oxidações biológicas. Sua composição química parece assemelhar-se bastante à da clorofila, substância que dá a cor verde às plantas e cuja presença é necessária à fotossíntese. A principal diferença entre os dois é que o primeiro contém ferro e o segundo magnésio, numa estrutura de resto quase idêntica, formada de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Da análise objetiva de todos esses dados fornecidos pelas ciências físicas e biológicas, descortina-se, inevitavelmente, magnífica perspectiva da vida como um grande e extremamente complexo quebra-cabeças. Perspectiva, porém, que não engloba apenas a vida, mas também o mundo inanimado, posto que em todo o universo ocorrem os mesmos elementos físicos e as mesmas leis governam seus interrelacionamentos. E por fim, nesse contexto, devemos acrescentar algumas palavras a respeito das definidas extensões espaciais do corpo. O meu corpo é a parte de meu ser de que tenho conhecimento pelos sentidos. Graças à visão, ele se apresenta para mim como algo definido no espaço, porque todas as informações de minha visão são interpretadas em termos espaciais. O cego que de repente recupere as vistas não consegue ver as coisas em perspectiva de espaço, pois esta é função do cérebro que só aos poucos se desenvolve. Para ele, portanto, a noção de espaço como a possuímos é por inteiro desconhecida, e ele tem de aprender a ver as coisas em termos espaciais, ou seja, pelo condicionamento, ele adquire o que, na criancinha, ocorre como acompanhamento natural do desenvolvimento. Ademais, a pele, que parece limitar-me, interage continuamente com a atmosfera, de certa forma contribuindo com o meu processo geral de respiração, e ainda absorve ou libera energia de calor conforme a necessidade, e recebe informações importantes para os sentidos. Longe de constituir o fim de minha existência orgânica, a pele parece situar-se em seu centro, participando ativamente dos processos metabólicos e neurológicos. Ao contrário da película de celofane que envolve a linguiça, minha pele não é uma vedação, mas uma passagem. Tudo o que faço, e até mesmo tudo o que se processa no interior de minha pele, relacionam-se, de algum modo, ao que ocorre no exterior. Em verdade, mais correto seria afirmar que tudo o que acontece dentro de meu organismo é parte do processo maior da vida, cujas manifestações transcendem a delineação de minha pele. Até a minha mobilidade, independente, constitui de fato uma ilusão. Nenhum movimento do meu corpo jamais se restringe apenas ao meu corpo. A rigor, o que ocorre é uma alteração no equilíbrio das forças de atração, de massa, entre diversos corpos em torno de um único centro gravitacional. Como a Terra é tão grande e relativamente o meu corpo tão pequeno, o movimento do meu corpo provoca apenas um movimento de pequenez infinitesimal na Terra. Ou, em outras palavras, o nosso centro de gravidade comum coincide com o centro gravitacional do planeta. Mas isso não altera o fato de que, em princípio, existe interação entre os corpos e não simplesmente ação.
se imaginarmos a Terra reduzida a dimensões de um pequeno satélite artificial, de peso equivalente ao do meu corpo, então certamente todos os meus movimentos físicos terão de ser considerados em articulação e absoluta simultaneidade com os do satélite. Até este ponto, examinamos as coisas de um ponto de vista macromolecular. Da perspectiva micromolecular e submolecular, há uma força ainda maior a somar-se à argumentação contra a dualidade. Não só os átomos da minha pele, de todo o meu corpo, possuem campos eletromagnéticos que, segundo a física clássica, estendem-se pelo espaço até o infinito. Seja lá o que for isso, mas toda noção de dimensão espacial se desmorona neste ponto. Ao examinarmos algumas das mínimas partículas fundamentais que constituem o átomo, descobrimos não fazer o menor sentido falarmos de sua localização no tempo e no espaço. Elas já não se comportam como corpúsculos, e a definição mais aproximada que os físicos empregam é ondas de probabilidade. Salve helicóptero! O substrato, porém, é desconhecido, ou melhor, não pode ser relatado de maneira a fazer sentido para o intelecto discursivo. Resta-nos apenas uma equação matemática e, mesmo assim, quadridimensional. É importante agora entender por que ocorre esse fato na física e perceber que ele havia de ocorrer. À medida que vamos explorando partículas ditas fundamentais, cada vez menores, deve chegar um momento em que há uma ruptura, que proponho denominar barreira do espaço-tempo. Em outras palavras, não mais reconheceremos propriedades e características. As noções de volume, massa, energia e etc. perdem todo o significado, posto serem propriedades pertencentes ao acúmulo macromolecular ou ao micromolecular. Nas proporções de partículas subfundamentais, obviamente, será impossível prosseguir a definição das propriedades nos termos das próprias partículas. Tão impossível quanto uma faca cortar a si mesma ou um olho enxergar a si próprio. Ver observações que vai ter mais para frente a respeito do Sunyavada. Também é possível ver o problema da seguinte maneira. Não se pode expressar o desconhecimento com os termos do conhecido. Assim, alguns físicos consideram que as partículas fundamentais, ou seja, o elétron, representa, na verdade, ocorrências ou manifestações momentâneas de processos gerais. O mesmo parece aplicável às constantes físicas da outra extremidade da escala de magnitudes, como a velocidade da luz, que constitui a máxima velocidade possível na natureza. Da mesma maneira que não se pode continuar a subdivisão da matéria e, portanto, do espaço, também não se pode imprimir maior aceleração a uma entidade que se desloca no espaço à velocidade da luz, o que seria impossível em termos de física. Este parece-me constituir um paradoxo semelhante, um caso semelhante em que a compreensão e o discernimento chegam ao fim. Tem de chegar ao fim porque, mais uma vez, rompemos a barreira de espaço-tempo. Foi complexo esse capítulo, hein? Encerramos aqui esse capítulo. Deixo o link, deixo o convite para você se inscrever no canal. Segue aí o link dessa playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Valeu, tchau, tchau. Obrigado por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia
e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. No capítulo anterior, vimos que, na verdade, o observador não existe como entidade permanente. Do mesmo modo, podemos ver que o objeto realmente não existe como tal. Por definição, o objeto é alguma coisa no tempo e no espaço, mas assim como já demonstramos em relação à personalidade do observador, também se pode mostrar que o objeto não possui existência real no tempo e no espaço, mas apenas existe para nós nessa determinada manifestação. Para exemplificar mais uma vez que são puramente arbitrárias as extensões espaciais que atribuímos a um corpo, podemos notar que ao se olhar para uma esfera, por exemplo, suas dimensões são condicionadas por nossos sentidos. Percebêssemos, digamos, o próprio campo gravitacional da esfera, e o objeto adquiriria tamanho infinito. Outro exemplo é o da radioestrela, por completo inexistente para os nossos sentidos, mesmo com o auxílio do mais potente telescópio, embora perceptível como objeto ou alguma coisa por um radiotelescópio. E da mesma forma, pode-se demonstrar que o objeto não tem idade ou duração, exceto em nossa mente, já que o tempo também é resultado da mente, do pensamento e não possui existência independente. De fato, destruída a qualidade de coisa de um objeto, não faz sentido falar de sua idade. É interessante observar a esse respeito que, às vezes, a ciência ou o intelecto, em suas aptidões mais penetrantes, podem provar e demonstrar, por meio da lógica, que as coisas não são o que parecem ser, sugerindo que nenhuma coisa possui qualquer natureza própria, porque suas qualidades tanto são condicionadas pelo que se acha no exterior da coisa, quanto pela coisa em si. Como já ouvimos, isto constitui o Sunyavada, filosofia básica do budismo. Por exemplo, ao observar a cor vermelha, a pessoa comum pensa em vermelho, como propriedade absoluta das ondas luminosas vermelhas. E, no entanto, prova-se que o fato não é esse, e que, por exemplo, o que é vermelho para uma pessoa pode ser amarelo para outra. E isto sem sequer alegar-se daltonismo ou percepções inerentemente diferentes em termos de cor para pessoas diferentes. Para isso, afastemo-nos de nosso tema por um momento e vejamos o que é a cor. Os cientistas dizem que uma fonte de luz vermelha emite luz de um determinado comprimento de onda ou frequência. A luz branca pode se separar em diversas cores, cada uma com uma frequência diferente de sua própria. Assim, as cores diferem entre si apenas quanto a essa frequência. Porém, se examinarmos a noção de frequência, o que descobrimos? Podemos defini-la, aproximadamente, como o número de cristas de onda que atingem um olho. E, obviamente, é aí que o tempo entra em consideração. Deve estar claro neste ponto que, da perspectiva da eternidade, luz é apenas luz, e, consequentemente, vermelho é igual a azul, e azul igual a amarelo, e etc. Em outras palavras, a diferenciação de cor constitui peculiaridade do nosso mecanismo de percepção de sentido, que coloca todas as coisas numa estrutura de tempo e espaço. Assim como o nosso pensamento se baseia fundamentalmente no tempo, sem o tempo, a memória, não haveria pensamento. A percepção da luz e naturalmente a do som se baseia no tempo, mas assim como no pensamento, pode-se transcender o tempo na compreensão do agora eterno. Também na percepção dos sentidos se pode transcender o tempo. Pela realização de certas experiências bem controladas,
ainda que apenas na nossa imaginação. Vamos supor que dois observadores estão percebendo uma fonte de luz alaranjada no espaço. Ambos veem alaranjado enquanto estiverem parados em relação à fonte de luz. Mas agora um deles começa a se aproximar e o outro a se afastar dela, a aproximadamente a mesma altíssima velocidade. Como os olhos do primeiro observador passam a receber mais cristais de onda, por unidade de tempo, a uma certa velocidade de movimento, o que antes lhe parecia alaranjado, agora lhe parece amarelo. Inversamente, menos cristas de onda alcançarão o segundo observador, e a determinada velocidade, o alaranjado lhe parecerá vermelho. Com efeito, observa-se na natureza um fenômeno chamado efeito Doppler-Fizeau, que se fundamenta nesse mecanismo, embora em escala muito menor do que em nossa experiência imaginária. São as experiências e considerações imaginárias como essas que nos podem auxiliar na compreensão do significado do Sunyavada, ou o vazio fundamental, do mundo de tempo e espaço em que vivemos. Como resultado de nossa análise, portanto, somos forçados a concluir que não fosse nossa mente, nosso pensamento, o objeto não teria existência real, no sentido normalmente transmitido por essas palavras. Chegamos então a um entendimento mais completo da primeira proclamação do sexto patriarca Huineng. Desde a primeira, nenhuma coisa existe. Alguns leitores podem se surpreender com a semelhança da conclusão de Huineng com a do filósofo britânico George Berkeley, 1685 e 1753. No entanto, a filosofia do bispo Berkeley, apenas aparentemente, está concorde com nossas descobertas. Ele afirma que os objetos só existem para o observador, mas quando mais adiante, escreve que, dada a existência contínua dos objetos materiais, é necessária a suposição de um Deus que sempre os perceba. Demonstra claramente ter se enganado por completo e não ter atingido o mesmo grau de compreensão de Huineng. Evidentemente, portanto, Berkeley jamais conseguiu se desembaraçar do cipoal do dualismo. Seu erro se deve à confusão entre dois níveis de realidade: as manifestações dos fenômenos e a absoluta realidade subjacente. Quando Huineng afirma que desde a primeira nenhuma coisa existe, a ênfase recai sobre a coisa, e assim ele se refere apenas ao mundo dos fenômenos. Já Berkeley só enxerga a opção entre teísmo e niilismo. Ao mesmo tempo que se entende que desde a primeira nenhuma coisa existe, não se deve perder de vista o fato de que, inversamente, a nossa mente ou os nossos pensamentos não existiria sem a atuação constante das impressões sensoriais sobre os nossos órgãos sensoriais. Isso nos leva a admitir a seguinte situação notável: o universo dos fenômenos não existe senão para o observador, e este não existe senão para o universo dos fenômenos. Em outras palavras, ambos não podem ter existência independente ao mesmo tempo. A cabeça só pode existir por causa do corpo e vice-versa. Mas tudo isso representa claramente o fim do dualismo, supondo-se a existência do observador, do eu. Este, logicamente, não poderia atuar sobre o universo se o universo já está implícito no observador. A faca que corta não consegue cortar a si mesma. Nessas circunstâncias, não faz sentido falar a respeito de observador, ego, pois esses termos sugerem a existência de algum centro capaz de atuar e pensar independentemente. A dualidade, sujeito e objeto, dissolve-se como neve ao sol. Assim, qualquer ação aparente que o ego exerça sobre o não-ego representa, em verdade, um processo permitido pelo absoluto. Deus, ou mais precisamente, qualquer uma dessas ações, constitui apenas uma das manifestações, tocando o ego do absoluto no plano temporal.
Consideradas a partir dessa perspectiva, as ações do ego deveriam ser chamadas com maior propriedade ocorrências. E a causalidade deixa de ter qualquer significado. Também este conceito é aparente e válido apenas como abstração no nível fenomenal da realidade. Deve-se observar aqui que Nagarjuna também chegou à sua maneira à conclusão de que causa e efeito são apenas aparentes. Até aqui, o nosso método de análise tem se desenvolvido necessariamente pelo emprego de conceitos lógicos e dialética, ou seja, baseado no dualismo. É este o método da matemática, da filosofia e da religião organizada. Agora, atingindo o limite extremo do pensamento conceitual, encontramos-nos à beira de um precipício além do qual situa-se o abismo do vazio, que para nós representa o desconhecido. Surpreendentemente, chegamos a reconhecer que o triunfo definitivo da intelecção é a sua destruição, ou antes, a sua transcendência. Para avançarmos ainda mais em busca de verdade, precisamos nos atirar por sobre o precipício. Nada mais precisa ser dito, só nos convém manter o nobre silêncio do Buda. Encerramos aqui a leitura desse capítulo. Se inscreve aí, segue o link da playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Te desejo um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Valeu, tchau, tchau. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. No capítulo anterior, vimos que, paradoxalmente, a cognição se revela um relacionamento interdependente de entidades não existentes. Assim, no nível mais elevado de realidade, o que era designado como relacionamento constitui, na verdade, um processo, como a queda de uma folha de árvore ou o movimento das ondas no oceano, que não se mantém isolado, mas é parte do processo total do mundo, que só aparece como um número infinito de atividades ou manifestações individuais. Uma vez entendido isso por completo, a relação sujeito-objeto é transcendida e a pluralidade deixa de possuir qualquer importância existencialista. São vistos, então, como resultados diretos de avidya, da ignorância. O Zen pode ser puramente considerado como o afastamento dessa ignorância. Já foi comparado a um espinho que tira o outro da carne antes que se jogue fora os dois. Poder-se-ia dizer também que é como uma chama que arde até o fim, eliminando com seu fogo todo o lixo da mente, removendo a ignorância e todos os seus efeitos maléficos e, finalmente, deixando apenas a pura realidade. Neste capítulo, pretendo analisar o impasse em que se encontra a situação humana de um ângulo psicológico e de uma perspectiva biológica geral. Em termos psicológicos, vemos que a mente humana se encontra em agitação contínua e que esta funciona como barreira entre o homem e a realidade. Como afirma Hubert Bernot em seu livro The Supreme Doctrine, o homem acredita na utilidade de sua agitação porque não pensa ser algo mais do que aquele eu pessoal
que percebe de modo dualista não sabe que existe nele algo bem diferente desse visível eu pessoal, algo invisível que secretamente atua a seu favor, identificando-se com seus fenômenos perceptíveis, especialmente com sua mente imaginativa, não pensa ser algo mais. Não obstante, se atentarmos para os mecanismos de nosso corpo, torna-se forçoso admitirmos a ideia de um princípio que continuamente atua em nós, organiza e coordena um grande número de processos fisiológicos extremamente complexos. Não se trata apenas desse princípio de nos manter, mas de, através dele, chegarmos a ser o que somos a partir de um óvulo indistinto. Assim, é correto afirmar que somos manifestações desse princípio. A presença em nós do princípio, sinônimo de mente inconsciente ou natureza de Buda, termos de uso mais corrente no budismo, implica na necessidade do não agir. O grau com que nos empenhamos no não agir constitui a extensão de nossa fé. Essa situação costuma confundir os leigos que acreditam ser o budismo algum tipo de fatalismo. A dificuldade situa-se na natureza do não agir, pois aquilo que é não agir num nível é agir em outro. Na pessoa comum que desconhece a sua verdadeira natureza, ou seja, a de ser manifestação do princípio, a mente funciona independentemente da mente. Em geral, a primeira atua contra a segunda, e o indivíduo se indispõe. No caso do iluminado, porém, a mente funciona em harmonia com a mente, e na medida em que todas as suas atividades se originam, natural e espontaneamente, do desdobramento do princípio, sua própria mente ou ego deixa de existir até como realidade empírica. Na terminologia cristã, essa situação é expressa da seguinte maneira: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Longe de ser fatalismo, agora podemos reconhecer que o Zen, pelo contrário, representa atividade, agir, mas agir sem ator. E a isto se dá o nome de não agir. A biologia, e especialmente a evolução, mostra que o princípio que opera na manutenção da vida humana não difere daquele que sustenta toda a vida. Ao permitirmos que a consciência pouse sobre esse fato, podemos alcançar o entendimento da unidade de toda a vida e ver que nossa crença na existência, independente do eu, e portanto todo o pensamento dualista, se baseia numa ilusão fundamental. Até não muito tempo atrás, a principal corrente da vida nunca tivera consciência de si mesma. O intelecto discursivo só se desenvolveu relativamente tarde na evolução da vida. As forças cerebrais do homem nasceram da atividade do princípio, que sempre luta pela melhor adaptação do organismo ao meio. No começo, portanto, o intelecto se prestava à finalidade de manter a existência vegetativa do homem, direta ou indiretamente, proporcionando-lhe a capacidade de conseguir alimento, abrigo, vestuário, face às forças mais ou menos adversas. Mas o que vemos hoje? De modo geral, o homem conseguiu assegurar suas necessidades materiais de maneira tão grandiosa que, para inúmeras pessoas civilizadas, as atividades conscientes do indivíduo não giram mais em torno de luta pela sobrevivência física. O excesso de energia cerebral, agora disponível, é canalizado para preocupações que não mais se baseiam no padrão de evolução original, na realidade. Atualmente, o homem vive na firme crença ilusória de sua própria identidade independente, e a maior parte de suas energias mentais volta-se para a autoafirmação puramente egoísta. Toda a sua infelicidade, todos os seus problemas, ocorrem nesse mundo irreal inventado por ele mesmo. Krishnamurti afirmou quase a mesma coisa ao dizer: além das necessidades físicas, qualquer forma de desejo, de grandeza, verdade e virtude, se transforma em processo psicológico pelo qual a mente elabora a ideia do eu
e se fortalece em seu centro. Assim, vemos que o princípio destinado a fortificar sua existência, o intelecto discursivo do homem, agora é a sua única fonte de infelicidade, tendo se transformado até em influência debilitadora de sua existência física, como provam muitos que padecem de distúrbios psicossomáticos de um tipo ou de outro. Esse processo pode muito bem representar mais um exemplo do que a evolução nos ensinou, onde uma forma de vida se torna especializada demais, ela perde sua virilidade e a aptidão para se manter. Por fim, desfalece através de sua própria superespecialização. Assim, essa parece ser a tendência evolucionária geral da espécie humana. No próximo capítulo, veremos até onde isso representa o quadro geral e a possibilidade de haver um aspecto mais luminoso, o surgimento de um novo fator que possa neutralizar esse processo de deteriorização geral da mente. Nota de rodapé: esse processo de decadência não é apenas observável em termos filogenéticos, mas também ontogeneticamente, isto é, no ciclo normal da vida do indivíduo, em especial nos casos em que a mente analítica domina e exclui tudo mais, como ocorre com tanta frequência com o cientista, o especialista, o intelectual, cujo conhecimento é meramente acadêmico. Às vezes, o próprio indivíduo em questão toma consciência de uma mudança nos últimos anos de vida, como bem o demonstra uma mensagem particular de Charles Darwin, escrita já no fim de sua existência. Ele se queixa de uma estranha e lamentável perda do gosto estético mais elevado e afirma: minha mente parece ter se transformado numa espécie de máquina de extrair leis gerais e partir de grandes conjuntos de fatos. Mas por que isto deveria ter provado a atrofia apenas daquela parte do cérebro de que dependem os gostos mais apurados? Eu não compreendo. É interessante observar que o próprio Darwin parece suspeitar que a deterioração tem algo a ver com o uso excessivo da mente analítica. Mas, ironicamente, o pai da teoria da evolução não conseguiu entender o modo como essa evolução biológica afeta o homem em termos psicológicos. Encerramos a leitura desse capítulo. Se inscreve aí no canal, segue aí o link da playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Como vimos, no Zen ultrapassamos o conhecimento, o pensamento, e pode-se afirmar com bastante propriedade que ao transcender assim o pensamento, surge uma coisa valiosa que só podemos denotar como não conhecimento ou prajna. Ora, afirmo que a tendência geral do conhecimento organizado leva de maneira quase imperceptível a uma perspectiva zen. Se observarmos a evolução do pensamento ocidental de Copérnico a Einstein, veremos que a função do observador humano se torna cada vez menos importante em termos filosóficos. Finalmente, atenuou-se bastante no século XX. Poderíamos afirmar ainda que o mundo se torna cada vez menos antropocêntrico,
se me é permitido cunhar esta útil expressão. Na física moderna, por exemplo, ao buscarmos informações a respeito de elétron e outras partículas elementares, as nossas observações, conforme já assinalei, só nos podem proporcionar dados válidos até um certo ponto. A partir daí, se quisermos obter uma determinação final e ainda mais precisa, digamos, da posição de um elétron no tempo e no espaço, a própria tentativa de conseguir essa informação mais detalhada tem por efeito o completo obscurecimento dos dados obtidos. Em outras palavras, surge uma situação de duas faces. Quanto mais tentamos determinar o elétron, mais ele se esquiva. Esta é uma típica situação do Zen, onde também descobrimos que quanto mais queremos ter o Zen, mais o nosso próprio esforço nos impele de consegui-lo. A esse respeito, não resisto à tentação de citar em poucas palavras mais 2 exemplos de situações na física moderna que constituem verdadeiros koans, no sentido de confundirem o intelecto. Ambos se referem à luz e são os seguintes. Segundo resultados experimentais, e sem penetrarmos nos detalhes, a luz se comporta como moléculas e também como ondas. Isso significa que, por vezes, se comporta como se consistisse em moléculas e, em outras ocasiões, como se fosse formada de ondas, dependendo do tipo de experiência realizada. Os físicos modernos aceitam essa natureza dupla da luz e já não tentam elaborar um conceito visualizado. Na realidade, aconteceu de modo inconsciente. Agiram dentro do espírito do Zen e transcenderam todos os conceitos da matéria. O segundo exemplo é a situação bastante característica do Zen, apresentada por Einstein, relativamente à constância da velocidade da luz. Aqui poder-se-ia formular o koan da seguinte maneira. Como é possível que, por mais rápido que me desloque em direção a uma determinada fonte luminosa, a luz dela, procedente a 300 mil quilômetros por segundo, jamais me atingirá o olho a uma velocidade maior do que essa? E por que, ao afastar-me da fonte de luz, esta nunca me alcançará os olhos a velocidade menor? Toda a teoria da relatividade se fundamenta no absurdo mencionado e relaciona as ocorrências físicas por meio de um sistema geométrico quadridimensional. As equações se enquadram naturalmente, mas ninguém é capaz de visualizar o que representam. Assim, essa constitui a situação atual da ciência, que basicamente representa apenas o bom senso sistematizado, levando-nos a conclusões em todas as aparências insolúveis pelo intelecto. Em outras palavras, ao contrassenso total. Surge então a pergunta, por que, como Zen, a ciência moderna é um paradoxo? Por que já não representa o bom senso retilíneo? Por que não se pode mais chamar ao pão, pão e ao queijo, queijo? Sintamos embora que as coisas serão simplesmente sempre assim. Como no Zen, creio que o paradoxo surgiu por terem sido alcançados, finalmente, os limites do pensamento discursivo e, portanto, a expressão da realidade, através de conceitos. Assim, tudo indica que os antigos conceitos e leis físicas foram suficientemente adequados enquanto serviram de aproximações. Porém, ao nos aproximarmos dos limites de nosso mundo temporal e espacial, do infinitamente pequeno ou do infinitamente grande, para Einstein, a velocidade da luz é a mais alta possível no universo. Desmoronam-se leis e conceitos e nos resta apenas um conjunto de paradoxos. Como no Zen, a verdade definitiva não se alcança, porque aquilo que quer alcançar também é parte do que se almeja alcançar. Acredito ser bastante conveniente encerrar este capítulo com palavras de Maurice Percheron em seu livro Buda e Budismo, que parece conter algumas das conclusões a que chegamos no curso desta análise.
A ciência moderna, em seu ramo físico-químico, apoiou o budismo recentemente. Escreve ele. Não só a imagem do universo proporcionada pelos nossos sentidos foi substituída por outra, através do conhecimento da física atômica, mas ainda num plano filosófico surgiu um dilema insolúvel a partir dessa nova concepção do mundo. Os dados relativos à energia só podem ser estabelecidos de fato através de fórmulas matemáticas, isto é, por um processo mental de fala de enésimas dimensões que são inconcebíveis, embora se enquadrem nas equações. Ora, a mente humana interfere nessas elaborações teóricas, e assim aparece o problema de a física matemática concebida pela mente ser verdadeira ou não. Da mesma forma que nos deparamos, no budismo, com a impossibilidade de considerar válida a nossa concepção de um objeto, se com ele se confunde o sujeito. Bertrand Russell exemplificou a questão ao demonstrar a incapacidade do cérebro em examinar seu próprio funcionamento. Essa contestação do conhecimento representa nada mais, nada menos que o reconhecimento científico de Maya, ou seja, da relatividade das realidades, para ultrapassar a barreira erigida pela confusão sujeito e objeto. Nossa única esperança situa-se em um plano transcendental dissociado da causalidade e da relação do sujeito com o objeto analisado. E assim vemos a física unir-se ao budismo na teoria do fluxo universal, da ausência de substância inerente à matéria, de impermanências, do erro fundamental ligado à comprovação pelos sentidos e, consequentemente, da dúvida sobre a validade das especulações da mente. Vemos também a psicologia moderna preocupar-se apenas com uma psique essencialmente variável, uma personalidade fluida, governada por injunções momentâneas que escapam a qualquer controle, e dependente em maior ou menor grau de circunstâncias, atos e pensamentos validados, explicitamente ou não, reconhecidos por completo. A única observação que eu gostaria de fazer à citação de Percheron prende-se à afirmativa de que a ciência apoia o budismo. Naturalmente, trata-se de requisito lógico, tanto como o inverso também seria verdadeiro. O budismo apoia a ciência, pois o budismo, assim como a ciência, surgiu por basear-se por inteiro nos fatos da experiência, e, portanto, seria impossível um contradizer ao outro. Assim, parece-me mais exato afirmar que budismo e ciência têm muito em comum, embora aquele avance mais e possa ser entendido como a transcendência desta. No entanto, pode-se afirmar que, num determinado sentido, a ciência apoia o budismo. Quando a ciência se torna introspectiva de maneira integral e não apenas analítica, ela pode demonstrar por meio da lógica onde se situam suas próprias limitações em qualquer determinada direção, e pelo simples fato de fazê-lo, já terá levado o especialista a dar o primeiro passo em direção à transcendência dessas limitações, e, portanto, terá induzido o início de uma consciência zen, um entendimento em nível ainda mais fundamental que o da ciência. Por fim, parece-me razoável esperar que o Zen encontre solo cada vez mais fértil para um crescimento saudável nesta moderna era científica, e que assim possa se prestar ao papel de poderosa influência oposta à deterioração da qualidade da vida, resultado da superintelectualização do homem. Adendo, talvez seja útil para o leitor uma tentativa de resumo dos 5 últimos capítulos. 1. Os conceitos de bom senso e contrassenso foram analisados em seu interrelacionamento e face ao Zen budismo. Salientou-se o aparecimento do paradoxo do significado definitivo do Zen e da ciência. 2. Desenvolveu-se uma abordagem de epistemologia que se baseia nos fatos da experiência. Em primeiro lugar,
demonstra-se que o sujeito não existe como entidade independente em termos funcionais e espaciais. Depois, mostra-se o mesmo quanto ao objeto. Conclui-se que toda forma de dualismo, seja da antítese corpo-espírito ou sujeito e objeto, baseia-se em determinadas suposições tradicionais, que numa análise mais profunda apresentam-se arbitrárias e injustificadas. Indica-se um desenvolvimento paralelo na ciência que conduz ao que se designou pelo novo conceito de barreira do espaço-tempo. Item 3. Analisou-se a situação atual do ser humano do ponto de vista da psicologia e da biologia geral. Demonstrou-se que a tendência da ciência moderna dirige-se a uma perspectiva zen por necessidade histórica e graças às suas descobertas no campo da física subatômica. Encerramos aqui a leitura desse capítulo. Se inscreve aí no canal, segue aí o link da playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Já se disse que o mais excitante de todos os passatempos é pensar. Eu diria que existe um ainda mais excitante: pensar sobre o pensamento. E não apenas excitante, mas além disso, libertador, pois só ele pode nos libertar da dominação do pensamento, ou melhor, do segundo pensamento. Ao agirmos assim, trilhamos o caminho do Zen, conheçamos ou não a palavra Zen. Por que e de que maneira os nossos pensamentos nos dominam? Eles surgem e desaparecem. No entanto, todos os nossos sentimentos e disposições de ânimo, e até certo ponto até nossas funções corporais, resultam do que acreditamos ser o impacto desses pensamentos sobre nós mesmos. Na medida em que aceitamos isso, estabelecemos uma relação, eu e meus pensamentos. E enquanto houver apenas relacionamento em vez de integração, não haverá liberdade absoluta. Pelo contrário, existirão o modo e a insegurança psicológica cada vez mais presentes. Nessas circunstâncias, tudo o que nos resta fazer é começar a atuar sobre nossos pensamentos, com penitências, repressão, luta e esforço para deles escapar e etc. Mas tudo isso não conduz à liberdade, à paz de espírito. Como podemos observar por nós mesmos, na realidade, vemos que todos esses esforços apresentam efeitos exatamente opostos. Criam mais conflitos, mais luta e mais ilusão. Por mais óbvio que seja que esse método dualista não conduz a coisa alguma, são exatamente dualistas as linhas de nosso pensamento, a partir do momento que começamos a pensar. Eu e meus pensamentos, eu e os objetos do mundo exterior. Até os maiores pensadores caíram nessa armadilha.
Ao postular penso, logo existo, Descartes foi além do que se justificava. Tudo o que podia postular era penso, logo o pensamento ou a consciência existe. Alguma coisa existe, naturalmente, mas seria o eu como entidade independente, diferente de tudo mais que existe. Entretanto, veja-se a conclusão precipitada de Descartes. É instrutiva por nos ensinar de maneira tão clara que o dualismo é inerente à fala e ao espírito. O próprio processo de pensamento constitui separação, divisão, classificação e denominação. Em outras palavras, ele é dualismo. Ora, existe outra forma? Como afirmei no início, ao começarmos a pensar sobre o pensamento, aparecem as esperanças. Se entendermos por completo o pensamento, chegarão ao fim os falsos processos de libertação. Veremos então que somos tudo aquilo que conhecemos em suma. Em termos psicológicos, nós somos os nossos pensamentos. O pensador e o pensamento constituem uma única entidade. Veremos claramente que a maioria de nossos pensamentos não merece o nosso pensar, porque eles mesmos se originam diretamente do conceito errado que o ego empírico tem de si mesmo. O motivo de tanta dificuldade para sairmos disso, obviamente, é o sermos apanhados, nada mais, nada menos que por um círculo vicioso. Os especialistas em comunicação, de modo tão adequado, dão a isso o nome de pensamento de circuito fechado. Os pensamentos a que me refiro são todos aqueles pensamentos secundários, parte de um contínuo filme emotivo e imaginativo interior, resultantes dos esforços do ego empírico para se fortalecer, para se dar a aparência de realidade concreta e duradoura através da elaboração da memória psicológica com experiências e convicções. Processo muito eficaz no impedir que olhemos para as coisas como elas são, que experimentemos a realidade aqui e agora. Quando de fato vemos tudo isso e entendemos por completo, chegamos ao fim do sofrimento psicológico. Temos o Zen. Somos absolutamente livres e não apenas condicionalmente. Encerramos aqui a leitura desse capítulo. Se inscreve aí no canal, segue o link da playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.